UNB, Brasília DF, e especialização em gestão e perícia ambiental pelo CESP, Brasília DF. Né? Na sua breve trajetória, assim, é um currículo bem simplificado, claro, se a gente for detalhar muito, não há porque não há muito interesse, desse detalhamento, né? Portanto, é um currículo bem sucinto mesmo, verdadeira súmula, né? Então, a trajetória assim, simplificada também, ele iniciou sua carreira na área ambiental, né? E hoje no Instituto Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, Bahia, chegando ao Distrito Federal em 2011, onde é servidor do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, em Brasília, DF, acumulando experiências na regulamentação ambiental de imóveis, gestão florestal, gestão de informações ambientais e governança de tecnologia da informação. IBRAM, né? O órgão, né? Na verdade, eu acho que Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Distrito Federal, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Bom, atualmente ele exerce o cargo de superintendente de licenciamento ambiental do Brasília Ambiental desde 2019. Então, feitas essas considerações preliminares, né? Espero que todos tenham um bom proveito, né, nesse curso, leve bastante informações. Realmente, nesse seminário, nessa palestra, né, é um assunto muito importante. Nós vivemos num momento em que o meio ambiente está no caput de todas as prioridades, em todas as áreas, né? Principalmente nas áreas tecnológica, construção civil, aliás, todos os setores, economia, né? Todas as suas áreas têm as suas peculiaridades em relação ao meio ambiente. Então, eu passo a palavra para o palestrante, né? Engenheiro agrônomo Alisson Santos Neves, para proferir sua palestra. O Alisson, aí você com a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Silvino, presidente do Senja. Eu só tenho a agradecer ao convite. Sempre fica muito honrado em participar desses eventos. Então, para mim é uma honra vir aqui bater um papo com todos os colegas e a ideia é justamente essa, trocar uma ideia, bater um papo. Vocês fiquem à vontade para poder, durante a nossa apresentação, fazer interrupções, fazer questionamentos. Logicamente que tem um espaço no final da palestra para que a gente consiga discutir, conversar com mais tranquilidade. Entretanto, a gente fica tranquilo para poder também ser interrompido se for necessário. Às vezes a gente está em um raciocínio ali e a contribuição ela passa a ser bem proveitosa, né? Eu vou abrir aqui um slide. Vocês me avisem, por favor, se vocês começam a ver a apresentação. A gente consiga passar todos aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Ok, então vamos lá. É uma apresentação que eu vou tentar fazer bem objetivo, tá? A ideia nossa aqui não é... Nosso tema, ele é um tema bastante pesado, a depender da forma que a gente apresenta, né? Então, é muito arregado de legislação, normas técnicas, procedimentos. Então, a ideia nossa aqui é trazer algumas questões, entendendo que a gente pode ter colegas aqui que já conhecem o licenciamento a fundo, outros colegas que talvez não. Então, a ideia é a gente fazer um nivelamento básico e a gente conseguir avançar
em algumas questões, inclusive permeando sobre as questões mais atuais, né, em relação até a Lei Geral do Licenciamento, que vem sendo debatida na Câmara Federal. Não é nossa intenção aqui debater artigo, dizer se ela é boa, se é ruim, mas apenas para a gente fazer uma caracterização e possa ajudá-los também na avaliação crítica de cada um, que cada um possa ter a partir desse dispositivo, que ele faz parte de um conjunto, um emaranhado, na verdade, de normas e ritos que a gente precisa observar quando se fala em licenciamento ambiental. Antes de mais nada, novamente aqui, expressar meu agradecimento pelo convite. A organização do evento sempre muito atenciosa conosco e parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que é sempre importante, enquanto técnicos, enquanto profissionais, nós estarmos sempre discutindo, debatendo e melhorando nossa visão crítica, nossa capacidade de desenvolvimento do nosso trabalho com mais informações. Então, iniciativas como essa devem ser homenageadas. Então, agradeço, em especial ao Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal, que nos convidou para estar fazendo esse bate-papo com vocês aqui, para que a gente consiga aprofundar em um tema bem denso, mas um tema muito importante, principalmente nos momentos atuais em que essa questão está sendo extremamente discutida e debatida, e a gente vai buscar aqui trazer alguns elementos em que sejam possíveis, né, para a gente conseguir melhorar esse debate. Bem, a nossa proposta aqui, ela vai de forma muito, como eu coloquei para vocês, a gente vai começar uma discussão um pouco básica e depois a gente vai se aprofundando mais no instrumento, que a nossa ideia é fazer com que todo mundo acompanhe da melhor forma, independente da experiência que já se tem com o licenciamento ambiental. Então, eu vou fazer um breve histórico do que é, onde apareceu, quando ele apareceu e a partir de quando que ele iniciou algo muito mais permeável, passando a ser política pública, né? Falar um pouco dessa política pública, né, de licenciamento ambiental, que é parte da política de gestão ambiental, né, do Estado, mas esse é uma ferramenta extremamente importante. A prática do licenciamento ambiental, então, até para a gente se desamarrar um pouco das teorias, a gente olhar um pouco como é que funciona na prática isso, como é que acontece, quais são as normas que a gente tem que dar olhando, para onde é que a gente precisa estar olhando, né? Porque às vezes a gente olha o licenciamento, acha que é só aquilo ali, acha que é só o órgão ambiental trabalhando, e na verdade ele é um trabalho que ele precisa de uma prospecção para vários outros atores e instituições, né? E falar um pouquinho no final sobre essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é o PL 3729, que é um PL de 2004, né? Começa daí, porque muita gente vem debatendo, achando que é uma novidade, achando que ele apareceu agora no governo atual. Na verdade, ele é uma ideia que já vem antiga, logicamente que ela foi sofrendo algumas modificações e adições, mas a ideia de ter um projeto de lei de licenciamento ambiental, ele já é um pouco antigo, já passa aí dos seus, a gente está chegando quase a 20 anos já, e agora isso está caminhando para votação. Bem, então vamos começar a falar um pouco da história disso, né? Onde é que a gente começou a ter o licenciamento ambiental como um instrumento de política pública? Ele começa, inclusive, antes da Constituição Federal de 88. Né? A gente tem que olhar a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, em que ela estabelece como instrumento de política pública de controle das atividades potencialmente poluidoras o licenciamento ambiental. Só que isso é pontual comparado ao que a gente tem hoje, né? Então é uma política que ela foi avançando. Não a partir de 81 a gente conseguiu já perceber a efetividade dessa política como a gente percebe hoje. Então esse foi um processo que ele foi se caminhando, já se alongando há 40 anos, vai fazer esse ano agora 40 anos, né? De que a população brasileira e a gestão pública brasileira ela começa a conviver com essa realidade. Depois de 81, a gente pode destacar também uma norma, que foi a Resolução CONAMA 001 de 86, né? O próprio CONAMA, ele é criado por essa lei, essa Política Nacional de Meio Ambiente, e um dos seus primeiros exercícios foi estabelecer no ano de 1986 a Resolução CONAMA 001 de 86, que é uma das primeiras, se não a primeira norma que começa a regulamentar esse instrumento chamado licenciamento ambiental. E o que a gente pode tirar de mais importante dessa norma duas coisas. Ela começa a falar em atividade de potencial impacto ambiental,
e começa a falar desse impacto ambiental e começa a trazer um instrumento chamado IARIMA, que até hoje a gente fala, até hoje a gente discute, eu vou falar um pouco mais na apresentação, que é o estudo de impacto ambiental e seu relatório de impacto ambiental. Então, esse foi o primeiro achado de um estudo para se avançar para um licenciamento ambiental, porque entendia-se que para a gente celebrar o licenciamento ambiental é necessário que a gente passe a conhecer ou pelo menos mensurar os impactos que uma atividade irá trazer. E a partir desses impactos a gente consegue também estabelecer os instrumentos de mitigação e de controle, ou seja, para que esse impacto ele possa ser um impacto minimamente ou de forma controlada para evitar qualquer tipo de prejuízo maior ao meio ambiente. E em 1998, desculpa, em 1988, com a nossa Constituição Federal, a gente tem o famoso artigo 225, em que ele estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saúde e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A partir desse momento, criou-se um entendimento conjunto de que o meio ambiente ele não é particular, o meio ambiente ele é público. Então, apesar de eu ter, por exemplo, uma fazenda, eu não posso utilizá-la de forma que ela só, entendendo que aquele espaço ele só compete a mim e a meu interesse, né? Então eu tenho que utilizá-lo de forma sustentável para que aqueles recursos naturais ele não apenas se perpetue ali, mas que ele mantenha qualidade, porque as futuras gerações vão precisar desses recursos para que a gente consiga, né, ter uma continuidade da nossa civilização, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Portanto, passou-se a ter um entendimento diferenciado em relação a isso, e isso veio permear todo o processo e, naturalmente, também toda a política de licenciamento ambiental que veio posterior a isso. E aí a gente chega numa figura que ela é bem conhecida, muito debatida, ela tem, inclusive, derivações, né, bem mais modernas, podemos colocar assim, mas, basicamente, o que a gente tem que olhar é essa questão da relação da atividade econômica, da questão social e do meio ambiente. A ideia do desenvolvimento sustentável, que é representado de forma muito básica por essa figura, é justamente o desafio de você colocar na balança o interesse econômico, a necessidade que as pessoas têm de viver com a qualidade de vida e a questão ambiental, que ela está inerente relacionada a essa qualidade de vida e ela está inerente relacionada com os recursos que farão com que essa atividade econômica possa funcionar e possa exercer atingir os seus objetivos. Portanto, a gente está em um ciclo que ele é amarrado a partir daí e é um ciclo que a gente não pode perder de vista, né? Então não adianta a gente olhar só para um lado e seguir, porque certamente os outros eles vão ficar carentes nesse sentido. E aí é o primeiro desafio que a gente tem, porque então a gente que representa a ordem ambiental, em geral a gente é rotulado como ambientalista, né? E boa parte dos colegas realmente são. Só que eu venho de uma linha e eu entendo da seguinte forma: eu não sou ambientalista. Eu posso até ser, fora do meu horário de trabalho, porque dentro do meu horário de trabalho eu tenho que olhar para isso aqui, né? Não é o meu entendimento pessoal, é o entendimento da minha função profissional, que eu tenho que olhar para isso aqui. Então, aquela figura do ambientalista, ela pode estar até de acordo com alguém que tem a função nossa de trabalhar com algo ambiental. Mas a gente precisa separar bem as coisas, porque a partir do momento que eu olho mais para uma desses pilares aqui, eu posso acabar prejudicando o outro. Então, tem que ter muito cuidado com essa condução. Nem tudo que a gente direciona e como a gente direciona é aquilo que a gente acha como ideal. Todos nós aqui somos técnicos, então certamente a gente já teve um momento na vida profissional que a gente teve que direcionar para um lado, teve que fazer de uma forma que a gente, mas existia uma norma técnica, existia uma norma jurídica que nos levou para uma tomada de decisão que nem sempre era aquela que a gente achava que era ideal. Da mesma forma é isso aqui. Então a gente precisa olhar, tentar equilibrar essa balança aqui, porque se você pender para um lado, certamente os outros irão ser prejudicados. A gente tem que pensar num desenvolvimento em que ele homenageia a questão ambiental, mas ela não esqueça que a gente precisa de uma máquina
funcionando no sistema econômico e que esse sistema econômico ele possa também olhar para as pessoas para que a gente tenha um desenvolvimento mais justo possível, apesar disso parecer utopia em algum momento, mas a gente tem que buscar fazer a nossa parte. Dentro dessa estrutura de política pública, também criado pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente, a gente tem a estrutura montada nos pilares do que a gente chama de SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E esse SISNAMA, vocês vão encontrar várias figuras que vai representar o SISNAMA na internet. E algumas delas elas vêm com uma pirâmide. Eu não gosto de usar essa pirâmide porque ela passa uma intenção, um entendimento, por exemplo, que o órgão estadual ele é um órgão, que no caso é o Brasil Ambiental, né, o IBRAM aqui no DF, ele é um órgão hierarquicamente abaixo do IBAMA, por exemplo. Não é, né? A gente tem essas estruturas de forma autônoma e funcionando dentro de um pilar direcionado por normas e regras, em que cada um tem o seu local para se posicionar, né? Então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele tem, a partir dos órgãos que tem na esfera federal e os órgãos da esfera estadual, distrital, até municipal, que não é o nosso caso, né? Esses órgãos, cada um tem a sua função. Alguns de organizadores e gestores de uma política, e outros que são executores. Por exemplo, IBAMA e ICMBio, né, são órgãos executores. Aqui no DF, olhando para a nossa estrutura, a gente constata a existência, para olhar para a política, para a nossa Secretaria de Meio Ambiente, que também tem, dentro do seu conjunto, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, no caso distrital aqui, que é o CONAM, né, o Conselho Distrital de Meio Ambiente, que é uma figura importantíssima. O CONAM, o CONAMA e os conselhos, ele tem uma função que ele pode regulamentar normas, inclusive por licenciamento ambiental, e a gente vai falar um pouco mais à frente aqui, mas eles têm uma identidade, uma autonomia extremamente importante de construção de política pública, porque dentro desses conselhos você vai encontrar vários setores, público, privado e representação da comunidade da sociedade. Ou seja, uma decisão de um conselho desse, ela só pode ser reformada a partir da decisão desse mesmo conselho. Então, uma vez que você tem uma resolução CONAM que ela diz que tal atividade ela não é licenciável, por exemplo, não é amanhã depois alguém que chegue no executivo, um governador, e diga que aquela atividade ela passará a ser licenciada. Ela precisa convencer esse conselho para que esse conselho mude de ideia. Então, independente da gestão pública, executiva e legislativa, o conselho tem esse papel extremamente importante e ele tem um papel autônomo com a representação da comunidade, com a representação da sociedade civil, com os órgãos públicos, assim como também com o setor privado. E aqui no DF, a gente tem o Brasil Ambiental, que é o IBRAM, como órgão executor dessa política, ou seja, a obrigação de licenciar e de executar todo esse rol dessa estrutura está no Brasil Ambiental, responsável pela gestão das unidades de conservação, responsável pela fiscalização ambiental e responsável pelo licenciamento ambiental, que é a nossa pauta aqui hoje. Bem, vamos lá. Olhar para essa estrutura, e como eu falei um pouco antes, olhar para o licenciamento ambiental, a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui muito comum no DF, em um processo de licenciamento ambiental para um parcelamento de solo. Vamos trazer esse exemplo do parcelamento de solo, um novo condomínio, né, aqui no DF. Engana-se saber e dizer que o licenciamento ele depende tão só do IBRAM. Então, o IBRAM vai liberar o licenciamento, então, se a população é contra, ela vai contra o IBRAM. Se a população é a favor, ela pressiona o IBRAM a sair aquele licenciamento. Isso faz parte da nossa rotina, isso faz parte do nosso trabalho. Mas aquele licenciamento, eu costumo dizer que o licenciamento é um ato de Estado. Ele não é um ato do IBRAM. O IBRAM é a via para esse licenciamento sair. Porque a gente precisa olhar para várias outras estruturas, várias outras instituições, para que aquele empreendimento ele possa ser licenciado. Então, por exemplo, a gente não consegue emitir nenhum licenciamento se aquela área a ser ocupada pelo empreendimento ela não tiver o ok das normas de ocupação de solo. Então, por exemplo, se eu não tiver uma política que ela me diga, né, pela secretaria responsável,
ou até mesmo por um PDOT, de que aquele local ele pode receber um posto de combustível, ele pode ter todas as informações perfeitas, mas se eu não tiver o aval da política pública de ocupação do solo, eu não consigo fornecer uma licença para que aquele local ele seja ocupado por um posto de combustível. E isso não é culpa do órgão ambiental, é culpa de uma política de ocupação do solo e de ordenamento que precisa ser observado. Por exemplo, a gente precisa olhar o patrimônio cultural. E quem é o responsável por isso no nível federal? É o IPHAN. Então, o licenciamento ele precisa consultar o IPHAN para verificar se aquela área tem essa questão. Zoneamentos, a gente tem o plano diretor de ordenamento territorial, que é o PDOT, que é uma política mais com viés urbanístico. A gente tem o zoneamento das unidades de conservação, né, que são áreas que são estabelecidas pelo seu especial, considerado especial, áreas a serem protegidas. E essas áreas dentro dessa unidade de conservação, que elas podem ser área de proteção ambiental, as famosas APAs, elas podem ser os parques, Parque Nacional, Parque Ecológico e assim sucessivamente, pode ser reserva da biosfera, pode ser as áreas, né, área de interesse relevante de interesse ecológico, etc. Essas áreas, aqui no DF, a gente pode citar como áreas mais, não é mais importantes, mas com maior amplitude. A APA do Planalto Central, que ela pega boa parte do DF, a gente tem aqui a APA do São Bartolomeu, a gente tem a APA do Descoberto. E se o licenciamento, por exemplo, uma mineração que você for levar, eu pretendo levar uma mineração para a APA do Descoberto, que é ali próximo ao Lago Descoberto, região de Braslândia. E se o zoneamento da APA do Descoberto, que ele me direcionar que aquela área é proibido ocupar como mineração, eu não consigo licenciar, independente se todas as outras regras estiverem atendidas. Ou seja, não é o IBRAM especificamente na análise técnica que está dizendo que pode ou não. Existe um zoneamento que eu tenho que obedecer. Então, esse arcabouço de regras, a gente precisa observar dentro dessa estrutura, independente se a gente está falando de uma lei ambiental ou não. Pode ser uma lei urbanística, pode ser uma lei no ponto de vista de patrimônio cultural, que ela vai impedir que o licenciamento ambiental possa ser emitido, né? E a gente tem também, nesse contexto como um todo, a possibilidade de contar com a participação popular. Em alguns casos, em algumas situações de licenciamento, a legislação ela já estabelece a necessidade da realização de audiências públicas. Por exemplo, todo parcelamento de solo aqui no DF, a gente precisa fazer audiência pública. Todos os empreendimentos que precisam passar por EIA-RIMA, e eu vou chegar um pouco mais na frente, são aqueles de maior impacto, eles precisam ter uma audiência pública. Ah, mas eu posso fazer uma audiência para um posto de combustível? Posso, desde que a comunidade nos reivindique essa audiência pública. Apesar de ser uma atividade de menor impacto, né, não necessariamente a gente vai precisar fazer para um posto de combustível, mas se a gente tiver a comunidade nos procurando, existe uma regrinha para isso, a gente tem que fazer. E essas audiências públicas é a forma em que o licenciamento ambiental apresenta os projetos para a comunidade e escuta a comunidade naquilo que ela tem preocupação com um determinado projeto. Pode ser por apoio ou pode ser por crítica. Você vai me perguntar, Alisson, mas a audiência pública ela é deliberativa? Ela não é deliberativa, ela é consultiva, né? Entretanto, a gente nesse momento pode escutar questões e colaborações da comunidade que possa fazer que o empreendimento possa não prosperar por alguma situação, né? Ou pelo contrário, a gente pode receber ali elementos que podem ajudar na aprovação daquele empreendimento. Então, essa audiência pública é um ponto importante e que a gente corriqueiramente também, para aquilo que é diretamente obrigado a gente já faz, né? E aquilo que não é diretamente obrigado é possível fazer, mas é um ponto também importante dentro dessa política pública de licenciamento ambiental especificamente. Então, esse apanhado de coisas que eu trouxe, a gente vai entrar numa prática um pouco mais daqui a pouco, é importante para a gente identificar, primeira coisa que é importante a gente identificar, é que o licenciamento não é um instrumento solitário. O licenciamento ele é um instrumento em que o Estado reconhece de que aquela atividade ela pode acontecer naquele local por várias perspectivas, não apenas pela perspectiva do meio ambiente, mas ele abastece-se de outras informações
ele abastece-se de outras normas e políticas para que a gente consiga identificar e o Estado, assim, celebrar e dar autorização, o ato autorizativo para aquela atividade específica. Mas olhando mais prática, né? Então a gente já falou um pouco do que é essa política, a gente já falou um pouco do que é essa estrutura, da complexidade dessa estrutura, onde é que ela precisa beber, né, das suas águas para ela conseguir tomar uma decisão. Então vamos olhar um pouco mais na prática, né? Como é que é executado esse licenciamento ambiental? Onde é que ele é aplicado? Como é que ele é aplicado? E a mesma aplicação que é feita no DF, ela necessariamente é feita nos outros estados, né? Então, como é que isso acontece na prática? Como é que isso é feito, né? Eu trouxe aqui praticamente 5 atividades muito comuns aqui no DF, né? Algumas mais pontuais, outras mais ocupam, né, o espaço mais de forma mais abrangente, mas que é de nossa rotina, né? Então, por exemplo, obras de infraestrutura pública, rodovias, viadutos, é, rodovias, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, tudo isso precisa do licenciamento ambiental. O tipo de licenciamento, eu vou falar um pouco mais na frente. Na agricultura, a gente praticamente hoje trabalha com licenciamento para pivô central e para atividade de pecuária intensiva. Então, a gente pode falar aqui de suinocultura intensiva, de avicultura, grande de avicultura, de suinocultura, né? A boa parte das atividades hoje agrícolas aqui no DF são até dispensadas de licenciamento ambiental. Parcelamento de solo, que é uma realidade que a gente tem aqui, tanto os novos parcelamentos quanto a regularização. Então, novos condomínios, os antigos condomínios em processo de regularização, todos esses a gente tem que ter um licenciamento ambiental, seja corretivo ou seja o licenciamento trifásico. Postos de combustível. Então, todo posto de combustível precisa de obedecer o rito do licenciamento ambiental. Posto de combustível é reconhecido como uma atividade potencialmente poluidora. Hoje, com a tecnologia que torna ela muito mais segura do que há uns anos atrás, entretanto, ela ainda tem um potencial contaminante de solo e de solo, do curso d'água, até que pode colocar em risco, se não for bem manejada, a saúde humana. Então, é uma atividade observável. Mineração, a gente pode citar que a Fercal como um grande polo de mineração, Votorantim, Ciplan e outras empresas que ali executam essa atividade. A atividade de mineração é uma atividade acompanhada pelo licenciamento ambiental. E quais são os tipos de licença ambiental? Cada atividade, a depender do seu impacto e a depender de como que ela irá ser implementada, a gente precisa estabelecer o rito de licenciamento para cada coisa, né? Então, a depender de impacto, a depender de como que ela vai, a dinâmica dessa atividade. E aí, o que a gente chama de sopa de letrinha, né? Então, até que eu já coloquei essa sopa de letrinha aqui, porque acaba confundindo. São várias, né? As principais licenças é o que a gente chama do rito trifásico. E o que é esse rito trifásico? É a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Elas três juntas fazem com que um empreendimento ele possa ser reconhecido aquela área como possível de instalar, ele possa ser instalado e ele possa ter autorização de operar. Entretanto, nessa sopa de letrinha, nós temos outras várias licenças, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é muito, vai acabar confundindo, que é, por exemplo, o LAS, que a gente chama de licença ambiental simplificada, autorização ambiental, autorização de supressão de vegetação, licença prévia e de instalação juntas, licença de instalação e de operação juntas, a LAU, que é a licença ambiental única, LIC, licença de instalação corretiva, LOC, licença de operação corretiva, e o LAC, que eu vou falar um pouco mais na frente, que é a licença de adesão e compromisso. Então, isso aqui faltou mais. Se eu fosse procurar mais para poder colocar, teria. Mas para vocês terem uma ideia da dimensão do que é isso e entendendo o potencial de impacto para cada atividade, a gente consegue ter uma visão um pouco mais agilizada para que seria mais adequado para aquele empreendimento. Junto ao tipo de licenciamento que ele pode se passar e as fases de licenciamento, porque um empreendimento ele tem até mais de uma fase. Então, tem licenciamento que ele é em única fase e tem licenciamento que é de mais fase. Por exemplo, um posto de combustível. Se eu estou olhando para um terreno e eu quero trazer um posto de combustível para aquele terreno,
eu vou ter que passar pelas 3 fases: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. São 3 licenças concomitantes que vai fazer com que aquele terreno ele possa ter a regularidade ambiental até chegar à operação daquele posto de combustível. Esse é um exemplo só. Junto com isso, dentro do requerimento de licenciamento ambiental, existe aquilo que a gente chama de estudos ambientais, que também é outra sopa de letrinha, né? E eu vou citar aqui como principal estudo ambiental aquele que é mais famoso e é mais complexo, que é o EIA-RIMA. É o principal, o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. O EIA-RIMA, hoje, aí você vai falar, o posto de combustível precisa de EIA-RIMA, Alisson? Não precisa. O posto de combustível é uma atividade de menor impacto e, portanto, é uma atividade em que ela não precisaria do EIA-RIMA. O EIA-RIMA hoje, ele é considerado apenas para aquilo que a gente considera como atividade de significativo impacto ambiental, ou seja, uma ferrovia, uma grande rodovia, né? Aqui no caso do DF, um grande parcelamento de solo, então um parcelamento de 200, 300 hectares. Esse parcelamento ele precisa passar pelo crivo do EIA-RIMA, que é o que é mais complexo em estudo ambiental, que você parte de estudo tanto de solo quanto estudo socioeconômico, né? Para você entender o que aquele empreendimento vai trazer em termos de impacto. As outras atividades, elas podem ser licenciadas com outros tipos de estudos. Então, eu posso citar aqui o PCA, o PBA, né, Plano de Controle Ambiental, Plano de Básico Ambiental, o Relatório Ambiental Simplificado, que é no caso de licença ambiental simplificada, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e tantos outros estudos. Então, além da gente ter que identificar qual é o tipo de rito, a gente identifica também qual é o tipo de estudo. E isso tudo a legislação nos traz. De forma mais objetiva aqui, a gente dizer, para vocês entenderem também, que além do tipo de licenciamento, rito, fase, a gente tem também a vocação de cada licença e o prazo para cada licença. Então, vamos voltar para o nosso exemplo do posto de combustível, né? A licença prévia, ela é uma licença estabelecida para reconhecer a viabilidade do empreendimento, ou seja, aquele empreendimento ambientalmente ele é viável, né? Ele pode existir naquele local, então a gente trabalha isso na fase de licença prévia. Além disso, eu tenho que fazer um questionamento. Existe alternativa locacional, ou seja, se eu tirar ele daquele local e botar em outro local, eu vou ter um melhor tratamento do meio ambiente? Existe uma alternativa? Olha, isso aqui está próximo do rio. Eu posso afastar um pouco mais do rio, porque ele vai evitar maior contaminação, etc. Então, eu tenho que discutir isso no momento da licença prévia, que é onde ele vai estabelecer onde o empreendimento acontece. Depois que eu reconheci onde esse empreendimento acontece, eu vou para outra licença que é de instalação, onde eu vou saber quais são os projetos, quais são os planos e qual é o nível de compensação que aquele empreendimento ele vai me exigir. Então, ao passo que eu conheço isso, eu emito uma licença que a gente chama de licença de instalação. E depois que esse empreendimento ele tiver construído, eu vou para a licença de operação, que permite que aquele empreendimento ele possa operar. Cada uma dessas licenças, elas têm seus prazos. Então, a licença prévia ela pode ir até 5 anos, a licença de instalação ela pode ter um prazo de até 6 anos e a licença de operação de 4 a 10 anos, renováveis. Então, eu tenho um posto de combustível, ele pode ter uma licença até 10 anos, depois de 10 anos ele renova, mais 10 anos e assim sucessivamente. E aí você fala, é importante falar dos prazos da licença, mas também é importante falar dos prazos do órgão ambiental. A gente sabe que essa discussão toda de licenciamento ambiental, ela vem muito porque o Estado é reconhecido como ineficiente para acompanhar o desenvolvimento econômico. Então, eu tenho um projeto, por exemplo, de uma ferrovia. Vou citar aqui um grande empreendimento aí, aquele da Ferrovia Leste-Oeste, que é uma ferrovia que ela sai de Tocantins e vai até a Bahia. E ela passa, curiosamente, lá na minha cidade, que é Ilhéus. Ela finaliza lá na minha cidade. Então, é um exemplo bom para colocar para vocês. Na universidade, né, eu já tenho que mais de 2005, 2004, 2005, então já se vão aí um tempinho bom. A gente participou de discussões e reuniões
para discutir esse empreendimento. Existe um impacto da comunidade muito contra tudo. Tem aquela discussão que a gente sempre sabe, tem pessoal que é mais ambientalista, do pessoal que é mais para atividade econômica. Mas lá em 2004, 2005, já se discutiu o empreendimento. E ele está sendo construído apenas agora. Ou seja, quantos anos ficaram para essa discussão? Né? Praticamente 20 anos ou mais para uma discussão de um empreendimento que vai trazer emprego, vai trazer renda para a comunidade, etc. E tal. Então, é aquela balança, é aquele equilíbrio. E de forma correta até, né? É até uma briga que o meio ambiente comprou e passou a trazer para ele. Às vezes, esses procedimentos de licença, eles são muito burocráticos, morosos, tanto por culpa do empreendedor, quanto por culpa do órgão ambiental, mas isso dificulta muito e faz com que a gente seja criticado por não ser eficiente. E por isso é que vem proposições de leis que nem sempre são as mais adequadas do ponto de vista ambiental. Entretanto, é importante colocar que a legislação prevê prazos para isso. A legislação prevê o prazo que um licenciamento ambiental ele deve correr, ele deve transcorrer, né? E esse prazo é o seguinte: uma licença normal são 6 meses previstos. E uma licença de EIA-RIMA seria 1 ano. Então, aquela mais complexa, ela precisa mais. Mas tem um ponto importante aí. Às vezes a pessoa conta, então eu vou entrar hoje com a minha licença, daqui a 6 meses eu vou ter. Depende. Se você tiver com toda a documentação atendida, todos os estudos aceitos, etc. e tal. Então, é importante colocar isso aqui, porque muita gente acha que o Estado ele é ineficiente porque ele não emite a licença. Mas, às vezes, aquela licença também, quando ela é apresentada, e isso é bem comum, ela não tem a quantidade de documentos que ela precisa. E, portanto, ela não sai do outro lado. E enquanto o prazo estiver na mão do interessado fazendo os estudos, o prazo é dele e esse relógio não conta. É importante colocar só que a legislação ela traz prazo também para o órgão público. Mas, se não tiver um lado bem feito e o outro lado funcionando, a gente acaba não conseguindo sair com a licença do outro lado. Aqui no DF, a gente reconhece que esse também é um problema. Todos os órgãos ambientais têm dificuldade de atender esses prazos. Porém, a gente até comemora que nos últimos anos agora, a gente tem conseguido fazer com que esses prazos sejam atendidos. Cerca de 70% das nossas licenças, elas estão conseguindo ser atendidas dentro desse prazo. Por gestão, por estrutura, né, por uma política que a gente tem buscado fazer para trabalhar e melhorar os nossos fluxos de processo, a gente tem conseguido se aproximar mais disso. Mas é importante colocar que não só tem prazo para a licença, existem prazos também para que o processo saia do outro lado. A gente só tem que fazer com que a máquina pública funcione nesse sentido. E aí, também falar um pouco, por conta dessa morosidade que há no licenciamento ambiental, e a gente precisa discutir isso de forma aberta também, né? Não só falar o quanto que é importante a ferramenta, mas a gente tem que saber também que a economia precisa avançar, ela precisa desenvolver, né? Então, a gente tem identificado grandes adversários do processo de licenciamento ambiental. E esses adversários, eles não só são executados pelo órgão ambiental, é pelo interessado, é pelo Ministério Público, é pelos outros, por Tribunal de Contas, por outros órgãos de controle que acabam, a própria comunidade, que acabam trazendo esses elementos para dentro de um processo em que faz com que a gente não consiga avançar, às vezes, como esperado inicialmente. Mas são questões que fazem parte, a gente precisa debater. Então, o não reconhecimento de atribuição de instituições públicas no processo é um problema. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. Quem emite a outorga de água aqui é a DASA. Chega um momento que você tem lá uma irrigação, por exemplo, e que o órgão pode começar a questionar se a outorga foi bem dada ou não. Aquela outorga foi bem concedida, ou seja, eu tenho uma órgão que fala de outorga e o outro órgão fala da licença. Se a gente começar a misturar as atribuições, a gente não vai fazer com que isso comece a andar. Um vai começar a entrar no campo do outro. E isso é ruim. As instituições, num processo democrático, elas precisam funcionar, mas elas precisam se respeitar e não vão se sobrepor, porque o Estado já está tratando daquilo de uma forma. Isso é muito comum no processo de licenciamento também. É uma parte de cultura, cultura de quem está analisando, é cultura de quem está propondo. Então, são questões dentro de um processo que a gente precisa avançar. Subjetividade,
Então, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que deveria ser dessa forma, eu acho que não deveria ser dessa forma. Isso prejudica muito qualquer avanço de um processo. A gente precisa olhar de forma objetiva e com padrão. A não observância das fases, ou seja, eu apresentei para vocês ali o que é um ALP, um LI, o que é um LO. Se eu começar a discutir projeto dentro de um ALP, que eu estou olhando para a viabilidade do empreendimento, eu vou trazer algo que é de uma licença de instalação para uma licença prévia. Isso vai contaminar meu processo e vai fazer com que a gente demore para atender. E a insegurança técnica e jurídica, falta de padrão normativo. Então, às vezes, a gente não tem uma norma específica de determinada atividade. E isso traz insegurança. E com insegurança, a coisa também tende a demorar um pouco mais. Só para vocês verem que a gente também tem situações dentro que podem prejudicar o transcorrer de um processo. E aí é importante colocar o seguinte, já avançando para encerrar. O licenciamento ambiental ele é um ato vinculado, ou seja, uma vez que são identificados todos os elementos, todos os anéis dessa corrente, o licenciamento ele tem que ser emitido, né? Então, por que eu coloco isso? É porque a gente, de forma frequente, se depara, por exemplo, vou colocar aqui um empreendimento imobiliário que a gente teve até no final do ano passado no Jardim Botânico, uma área de 200 e poucos hectares que tem lá um grande projeto de parcelamento de solo, novo condomínio, né? E aí sempre o órgão ambiental é criticado por emitir uma licença dessa. Mas se ela pega, a lei de uso e ocupação do solo permite, a gente tem o IFAM permitindo, a gente tem um projeto de drenagem aprovado, a gente tem a outorga emitida pela DAS, a gente tem tudo isso, é obrigação do órgão ambiental emitir se tiver tudo ok. O órgão ambiental e o analista ambiental e o profissional que está analisando, ele não pode passar do achismo. Ah, eu não concordo, eu não quero. Isso não pode entrar dentro do processo. É o Estado que está emitindo a partir do momento que você fez essa corrente. E às vezes isso é confundido. Às vezes isso entende-se, o órgão não poderia dar aquela licença. Se tiver tudo amarradinho, é obrigação do órgão emitir. Porque o licenciamento ambiental é um ato vinculado. E a partir do momento que tudo que for necessário por lei se for atendido, é obrigação do órgão emitir. E, acima de tudo, o não licenciamento daquilo que é possível, né, promove insegurança e fomenta a ilegalidade. Porque se o cidadão tem um projeto, ele pode executar o projeto e por algum motivo a licença não sai, ou a autorização do tal órgão não sai, ou isso não sai, ele vai acabar executando aquilo ali. Então a gente tem que entender isso, é melhor alguma licença do que nenhuma licença. Porque a licença é um mecanismo de controle. A licença é um mecanismo que faz com que as coisas sejam acompanhadas e organizadas. É o ato que o Estado reconhece como meio de controle de uma atividade potencialmente poluidora. E nessa licença, ela tem suas condicionantes ambientais. As condicionantes, por que eu coloquei essas formiguinhas aqui? Porque a condicionante, a licença ambiental, ela é um ato de parceria do Estado com o empreendedor. Ela não é um ato impositivo, ela é um ato de parceria. E nessa licença, ela traz condicionantes. E essas condicionantes, elas são aquilo, olha, você tem que monitorar em tanto tempo, tem que apresentar um relatório desse monitoramento em tanto tempo, você tem que observar a manutenção disso, você tem que fazer tal estudo durante tanto tempo. E o Estado concede ao empreendedor para que ele execute com aquelas condicionantes, porque senão ele vai quebrar essa corrente de confiança, vamos colocar dessa forma. E cada um tem que fazer a sua parte. O Estado faz a sua parte e o interessado faz a sua parte para que a atividade ela possa ser bem executada. Então, a gente tem uma série de condicionantes que elas são colocadas em todas as atividades. Eu vou entrar agora já no final da apresentação, para não ficar muito cansativo. Infelizmente, é muita informação e acaba ficando muito denso. Mas eu vou trazer um debate agora aqui, que é um debate que a gente está vendo na televisão, né, ultimamente aí, que é a lei geral do licenciamento ambiental. Que é essa lei? Eu não vou discutir artigo, eu não vou aqui dizer se ela é boa ou ruim, eu não venho aqui defender nenhum movimento político. Pode ser A, pode ser B, pode ser direita, pode ser esquerda. Mas eu acho que a gente, enquanto técnico, e esse aqui é um fórum técnico, a gente precisa ter lucidez para poder analisar tecnicamente as questões. A gente sabe que a gente vive em um país extremamente polarizado politicamente. E às vezes a questão política, ela tira o foco e faz com que a gente não tenha a leitura correta do que tem que ter. Aqui eu não vou defender se essa lei é boa ou se essa lei é ruim. Eu já digo para vocês,
como toda nova lei, ela vai trazer avanço, mas ela vai também trazer retrocesso. Isso é fato, né? Avanço e retrocesso ele vai vir, porque você tem tanta gente pensando diferente, cada um olhando para um lado, e aquele que tem um poder político A, B, C, ele vai prosperar e aquilo ali vai sair. Mas a gente tem que ter cautela do que a gente analisar, porque a gente é técnico e a gente vai ser responsável por executar isso. E a gente vem construindo um diálogo e um debate em cima dessa questão extremamente fantasmagórico, né? É o apocalipse que vem com a Lei Geral do Licenciamento. Mas será realmente que é? Eu acho que até vocês podem chegar a essa conclusão de que seja. Entretanto, vocês precisam fazer a sua análise. E a gente, às vezes, acaba emaranhado em uma cortina de fumaça, em que um movimento diz que é isso, o outro movimento diz que é aquilo, a gente fica perdido no meio disso. Então, a gente, enquanto profissional técnico, a gente tem que ter essa perspectiva de olhar de forma muito séria, né, para poder cada um ter a seu entendimento. Favor ou contra, isso aí é a liberdade de cada um. Mas a gente precisa criar a nossa visão crítica e não apenas escutar e entender que fulano falou isso ou fulano falou aquilo. A melhor coisa que a gente tem que fazer é ler de fato o projeto e ver se concorda ou não. Mas a gente tem que ter essa visão crítica nossa. Porque a gente acaba se confundindo. A comunidade acaba se confundindo. Mas nós que somos técnicos, a gente vai executar esse negócio. Então a gente precisa ter a nossa visão de forma muito lúcida e não direcionada para o movimento A ou movimento B. Né? Quando a gente entra na nossa função técnica, a gente precisa ter essa visão de neutralidade e lucidez para avançar em cada coisa. Eu vou trazer um exemplo aqui dessa confusão que esse debate ele traz, né? Novamente, eu não estou aqui defendendo nenhum partido político, se é direita, se é esquerda, não me importa. Mas isso aqui é só um exemplo. Por exemplo, eu acho que vocês devem lembrar aí que no ano retrasado foi a Amazônia, no ano passado foi o Pantanal. Sofreram muito com as queimadas. A época de seca está chegando e a gente sabe que isso tende a acontecer novamente, infelizmente. E aí o governo federal ele lançou um decreto em que ele proibiu as queimadas em 120 dias. E eu não vi ninguém criticar esse decreto. Até porque, é criticar, o governo está proibindo queimada em 120 dias. Mas aí eu pergunto a vocês o seguinte: esse decreto, ele resolveu o problema das queimadas? Vocês acham que algum foco de incêndio no Pantanal ou na Amazônia foi apagado por esse decreto? Não foi. E aí eu digo mais para vocês. Dentro do Brasil Ambiental, a gente recebe pedidos de autorização de queima controlada, que é uma atividade agronômica legal, ok, é um instrumento agronômico bom, né, se for bem utilizado. E a gente teve que cancelar pelo menos 2 ou 3 autorizações por conta desse decreto. Isso foi ruim, porque aquele cara, aquele empreendedor que quis fazer correto, ele foi prejudicado porque alguém estava tocando fogo irregular e não apagou seu incêndio na Amazônia e no Pantanal. Então, a mídia trouxe isso aqui como um grande, pô, foi legal, olha, o governo proibiu a queimada. Só que o governo proibiu a queimada e acabou prejudicando quem está fazendo correto, porque ele não conseguiu apagar nenhum foco de incêndio irregular por isso. Mas a mídia e a ação populista, ela foi bem vista, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. A gente, enquanto técnico, tem que olhar para esse lado. E nessa lei de licenciamento, a gente tem que olhar para esse lado. E eu vou trazer 2 exemplos aqui para a gente ver isso. E aí, novamente, aqui aquela reflexão, né? Você é o técnico, você tem que olhar isso de forma muito serena, calma, né? Não sendo contaminado por qualquer tipo de movimento político ou populista, né? Esse você pode aderir, você pode entender, cada um tem o direito de sua posição política, isso é legítimo da democracia, mas o nosso trabalho a gente tem que fazer com muita serenidade. E eu vou trazer 2 exemplos aqui. 2 grandes fantasmas desse novo projeto de lei de licenciamento ambiental. Um se chama licença por adesão e compromisso. Né? Qualquer matéria que você vê vai estar criticando essa licença por adesão e compromisso. Mas eu digo para vocês que essa licença por adesão e compromisso ela já existe. Ela já existe, inclusive, aqui no nosso DF, ela já é prevista na nossa lei 6269, que é a lei do ZE, Zoneamento Ecológico e Econômico, que foi uma luta para que ele pudesse ser publicado, e ok, é uma grande lei, né? E ela traz a previsibilidade da adesão em compromisso, e nem por isso o mundo acabou. Nem por isso saiu se criando qualquer coisa de qualquer forma, né? Então,
é um instrumento em que ele prevê, para quem não tem acompanhado bem, é um instrumento que ele prevê que o licenciamento ele acontece sem análise do órgão ambiental. O cidadão ele se apresenta ao órgão ambiental e fala: eu vou cumprir isso, dessa forma, e o licenciamento ambiental sai praticamente de forma automática para ele. E a atividade ela já se exerce. Isso tem um risco muito grande, se ele não for feito de forma correta, se ele não for bem regulamentado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês também rapidamente. Mas é um instrumento que já existe. Vários estados já praticam, inclusive, muito mais do que o DF. O DF, ele hoje pratica adesão em compromisso para a recuperação de área degradada, mas ele não pratica para outras atividades. Para a recuperação de área degradada, nós já praticamos. Mas, enfim, é um instrumento que ele está sendo tratado como essa lei, a mídia trata isso como se fosse um apocalipse. Ah, qualquer um vai fazer qualquer coisa em qualquer lugar. E não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter essa visão crítica, com calma, porque é um instrumento que pode ser bom e é um instrumento que pode ser ruim. Eu apresento para vocês aqui. Esse site aqui que eu estou trazendo, está bem pequeno, peço desculpa para vocês, que eu quis pegar mais o ambiente do site como um todo. Mas é o site do órgão ambiental da Bahia. Em que aqui embaixo ele traz aqui licença por adesão e compromisso para posto de combustível. Isso já é praticado na Bahia há bastante tempo. Eu tenho minhas críticas, em especial para uma licença prévia. A licença de instalação e a licença de operação pode até ser. Mas por que eu tenho minha crítica para a licença prévia? Porque se o cidadão ele tem um local, se ele não tem uma boa política de gestão de uso do solo e ele entende que ele vai colocar, ele comprou um terreno, né, na beira do rio, por exemplo, e ele quer botar lá o seu posto de combustível, se ele não tem um cuidado em relação a isso, ele vai poder colocar esse posto do lado de um rio, por exemplo. E isso, tecnicamente, é questionável, porque é uma área que ela tem um potencial de erodibilidade, é uma área que você pode contaminar ali não só o solo, mas também o rio. Enfim, então é uma área de maior risco para esse tipo de atividade. E com adesão e compromisso você conseguiria passar, você consegue passar. Existem exemplos na Bahia, inclusive já levantando alguns prejuízos em relação a isso. Mas eu não estou criticando o instrumento, eu estou dizendo que ele já existe. Se ele for bem trabalhado, maravilha. Mas se ele não for bem trabalhado, ele tem um risco. Então não tem por que demonizar o instrumento. Tem sim que entender e saber como é que vai trabalhar com ele. Eu vou trazer outro instrumento aqui que está sendo também bastante demonizado pela proposta. A sala principal ela foi aberta no início, né, que é essa daqui, e houve a abertura do evento. A gente está disponibilizando aqui no chat, que eu vou encaminhar, os convites para você acessar a sala das palestras. Muitas ainda estão em andamento, tá bom? Vou disponibilizar, se você quiser mandar no chat algum específico que você já veio procurar, tá bom? Só falar. Beleza, vamos lá. Sobre a dispensa de licenciamento ambiental, já estou finalizando já, pessoal. Outra questão também. Está dispensando licenciamento ambiental para atividades agrícolas, dispensando licenciamento ambiental para tal coisa, dispensando licenciamento ambiental como se fosse um instrumento que não existisse. Mas eu já digo para vocês que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, ele já reconhece a dispensa de 120 atividades. Então, já existe dispensa de licenciamento ambiental há bastante tempo. Então, não tem por que demonizar, tem que fazer um bom uso para a gente conseguir avançar. Por exemplo, se a gente for construir aqui em uma área, vou pegar aqui ali a região ali da EP, ali aquela região da rodoviária ali. Se eu quiser construir ali um hospital, se eu quiser construir ali um shopping center naquela área que já é urbanizada, já tem infraestrutura, você não precisa de licenciamento ambiental para construir um shopping center. Só se você for precisar fazer uma supressão de vegetação, mas eu não estou nem considerando, a área não tem vegetação, é uma área que já está impactada. Você não precisa de licença ambiental para isso. A produção de energia solar no Distrito Federal, você não precisa de licenciamento ambiental. Em Minas Gerais, por exemplo, você precisa. Aqui você não precisa, porque cada estado ele tem a sua regulamentação. E a sua regulamentação, seja ela pelo Conselho ou pelo Poder Executivo, ela pode ter sua variação. Então, tem estado que você tem licenciamento ambiental para energia solar. Aqui no DF você não tem licenciamento ambiental para isso, né? Fabricação de fertilizante que envolve mistura de composto orgânico, mineral, você também não precisa de licenciamento ambiental, é um exemplo, né? Implantação de rede coletora de esgoto aqui no DF, você não precisa de licenciamento ambiental para isso.
A gente pode citar ainda, desculpa, eu errei aqui, a Resolução CONAN número 11 de 2017, em que ela dispensa pelo menos 15 atividades agrícolas de licenciamento ambiental. Então, assim, a gente já tem um rol de atividades que são dispensadas de licenciamento ambiental, e esse é um dos grandes fantasmas que a turma tem colocado em relação à lei do licenciamento ambiental, a nova lei, né? E só para finalizar, já encerrando mesmo, pessoal, é, a dispensa de licenciamento ambiental, ela não significa que o cidadão, por não ter licença ambiental, ele está autorizado a fazer qualquer coisa, certo? Ele, com a dispensa de licenciamento, ele não está dispensado de uma autorização de supressão de vegetação. Se ele vai fazer uma atividade que é dispensada de licenciamento, mas essa atividade ela vai ser colocada numa área que é coberta por vegetação nativa, ele tem que pedir autorização de supressão de vegetação. Ele não está dispensado disso. Ele não tem, eu tenho que fazer, eu tenho uma atividade que é dispensada de licenciamento ambiental. Eu vou ignorar o plano de manejo de uma APA, por exemplo, e fazer uma construção daquilo que a APA não permite? Não, ele não tem essa autorização. Tá? A política de uso do solo ela tem que ser respeitada, então ele não vai fazer uma atividade em um local que não tem previsibilidade para aquela atividade acontecer ali. E não é o fato dele não ter licenciamento que ele está autorizado para isso. Então, isso também é um freio que ele tem. Outra questão, ele não está dispensado de cumprir nenhuma norma ambiental. Então, o fato dele não estar com licenciamento ambiental, dele ser dispensado, isso não significa que ele não tem que obedecer às normas ambientais. E, acima de tudo, também, ele não está escape de nenhuma fiscalização. Não é porque ele não tem licenciamento que ele não vai ser fiscalizado. Ele deve ser fiscalizado e se ele estiver cumprindo alguma coisa que não está previsto na legislação, ele vai ser multado. Então, ou seja, também não é um libera tudo, abre a porteira, faz qualquer coisa, entendeu? Então a gente tem que ter muita serenidade para avaliar tecnicamente. Cada um tem a liberdade de ter sua liberdade política e sua avaliação política. Mas a gente, enquanto profissional, tem que ser muito tranquilo em relação a isso. Então, eu estou finalizando aqui, gente. Só colocando também que a questão da lei, ela vai ser aplicada naquilo que pode ser aplicada, mas ela vai ter que passar por regulamentações. Então, vendo a lei geral do licenciamento, se ela tiver boa, se ela tiver ruim, se ela tiver mais ou menos, o governo do Distrito Federal e o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal vai ter que regulamentar naquilo que for realidade para a nossa região. Então, também, isso é um ponderador que a gente traz aqui. Então, eu finalizo, agradeço a todos pela atenção, peço desculpa por delongar, né? Se eu fui muito rápido, tem alguma questão, é porque é muito assunto mesmo, a gente acaba não conseguindo trazer, e eu fico disponível para qualquer questionamento e agradecendo a atenção de todos aí. Muito obrigado. Ô, Silvino, como eu tenho aquela minha consulta, eu teria umas 3 perguntas para o doutor Alisson, para o engenheiro Alisson, perdão, se é que é permitido ou não. Foi pedido que escrevesse no chat, É, mas como nós não temos ainda perguntas, depois eu tenho alguma também, eu acho que é pertinente, né? Porque a Karina pediu, foi a primeira a pedir espaço para a pergunta, mas eu solicitei que ela formulasse a pergunta aqui no chat, né, como foi orientado, mas ela ainda não fez. Eu queria consultá-la primeiro. Karina, está me ouvindo? Karina, está me ouvindo? não. Não? Bom, então, como ela não se manifestou, não sei se está ouvindo ou qual é o problema, pode ser que esteja com o microfone fechado. Mas então eu dou o espaço aí para o engenheiro Nilson Martorella. Em primeiro de tudo, eu queria parabenizar ao engenheiro Alisson pela sua brilhante exposição, muito didática, muito objetiva e muito esclarecedora. Eu gostaria de fazer apenas 3 coisinhas rápidas, e me perdoe às vezes pela ignorância no assunto, mas é que há muito tempo que eu não se mexo. Você falou aí agora, recente, há pouquinho tempo, nas últimas explicações, que a produção de energia solar, ela, de acordo com aquela, tem uma dispensa de licença ambiental. Você pode, não é necessário, não é isso? Então, quer dizer, mas eu entendo com a produção de energia solar, você criar por exemplo, uma área, como tem agora ali do lado do aeroporto, se eu não me engano, o pessoal criou uma área grande para até de geração de energia fotovoltaica, né? Que é da parte da energia. Isso não precisa de uma licença prévia, nem de instalação, nem de operação, ela é automática, você entra com esse Não, sistema? isso. Conforme a norma aqui no DF, que é a Resolução CONAN 10 de 2017,
não havendo a necessidade de supressão de vegetação, então, ou seja, você não vai poder pegar de cara uma área Perfeito. verde e colocar, mas não Sim, havendo sim, sim. necessidade de supressão, é dispensar de licenciamento, você não precisa nem de autorização do órgão, nem de um documento nesse sentido. Certo. A segunda, rapidinho. A licença, me desculpa da falta de conhecimento, a LPLI e a LO, elas têm que seguir na ordem, você tem que entrar primeiro, você tem que pedir primeiro a LP, depois que ela sair a licença de instalação e depois a de licença de obras. Eu te pergunto, por quê? Porque a gente sente não, a gente sabe que, por exemplo, tem coisas na licença de instalação e de operação que são coisas acima não, diferentemente do que tem na prévia. A prévia é só para analisar a licença de instalação e de operação, pelo no meu entender. Então, por que não se pode entrar com elas paralelamente, e tão devido a problema de prazos, onde só fica dependente cada uma delas da liberação da licença prévia e assim por diante? Vamos lá, vai depender da atividade. Por exemplo, o posto de combustível aqui hoje no DF, a gente trabalha com a LP e a LI entrando junto. Isso. Então, quando sai as duas de vez, entendeu? Mas ali no rito geral trifásico, de fato funciona assim. Tem um LI, um LP, emite LP, aí a partir da LP ele pode entrar com LI e com LO. Mas como eu disse para o senhor, depende muito da atividade. A gente está começando a trabalhar agora com alguns parcelamentos de solo menores, a gente está trabalhando também com a LPI, uma licença prévia e de instalação, né? Já Para junto, sair as tá. duas de vez. Tem situação e tem algumas atividades, por exemplo, mineração. Mineração, a gente está trabalhando já com a tentativa de uma realidade, já está avançando para isso, para uma LIO. Ou seja, por quê? Porque o que é a instalação da mineração? É escavar. Escavar você já está operando. Então, a gente já está trabalhando numa realidade de LIO. Então, depende da atividade. É possível fazer adequações a esse sistema, a depender da atividade. No meu ponto de vista, deveria elas serem automáticas nisso, de você poder entrar desse jeito. Agora, última pergunta só, porque você mencionou, e eu tenho uma pergunta. Você mencionou sobre problemas que você tem uma certa, não é contra, o cuidado sim, mas com a instalação de postos de gasolina à beira de rios e lagos, essa coisa toda, não é isso? Eu te pergunto, eu nem lembro, o Lago Paranoá, ele é uma APA ou um APP, o Lago Paranoá? Ela tem APP e tem APA. Tem a PPPA. Então, você veja bem, em casos em que rio é diferente, mas em casos de lagos, em cidades, somente cidades turísticas, etc., onde você tem as atividades recreativas, com lanchas, etc. e tal. Então, é uma coisa difícil quando você não tem um posto de gasolina ali encostado, que é o que acontece aqui. Tem alguns que já têm licença há muito tempo, né? Por exemplo, você pega ali um daqueles setores de clubes, tem uns que tem ou não. Então, isso desde que se tome os devidos cuidados. Por que a dificuldade tão grande em se ter uma licença para uma instalação de um posto de gasolina exatamente num lago que tem a função recreativa, onde o número de lanchas, como é o Lago Paraná, são muito grandes? Vamos lá. Não é só reformando, não é que eu sou contra esse tipo de atividade. Eu só acho que se ele for estabelecido, como no caso da Bahia, por adesão e compromisso, é um risco maior, porque o acompanhamento do Estado ele pode ser menor se for feito de qualquer forma. Tanto que eu coloco para o senhor está colocando a borda do rio. Há alguns dias atrás eu estava discutindo a possibilidade de um posto de combustível flutuante no Lago Paranoá. Eu acho perfeitamente possível, né? Desde que toda a infraestrutura de segurança ela seja respeitada. O desde que eu coloquei naquele momento foi em relação a fazer isso sem o devido cuidado, né? De forma aleatória, que isso pode trazer, como qualquer atividade, né? Então, se você leva isso para uma adesão e compromisso, pode correr o risco de uma atividade não ser bem acompanhada, mas eu não tenho, ali a gente tem alguns postos e ponto de abastecimento na borda do lago por conta dos iates, etc., e embarcações. Eu não tenho nada contra, não. O meu cuidado, minha preocupação é em relação à forma que é feita, que pode ser que uma adesão em compromisso possa dar uma sensação de liberação e um pouco cuidado, que seria um risco nesse sentido. Mas até o flutuante, para mim, tecnicamente pode ser viável, sim. Achei muito interessante essa sugestão do posto flutuante. É uma coisa que seria prática, desde também com os cuidados devidos, porque também passa a ser um perigo. Não sei, aí entraria até a Marinha no meio, que eu não sei, que é um negócio bem delicado, não é simples, não. Bom, agradeço os seus esclarecimentos
e queria pedir perdão a você e aos demais e ao nosso presidente Silvino, que eu tenho uma consulta e pedir licença. Mas o mais importante é que você está de parabéns com a sua palestra, muito bem feita, muito bem esclarecedora, e sucesso, que Deus acompanhe todos, e pedir licença para vocês, que vocês não fiquem realmente diante dessa consulta. Eu já prorroguei o máximo que podia, porque estava muito interessante. Então, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Isso, Sunil, eu que Mortadela, agradeço. eu agradeço muito a sua presença, entendeu? Altamente salutar, entendeu? E também a sua colaboração foi muito boa. Muito obrigado pela presença. Bom, não Obrigado sei a se a todos. Obrigado. Peço licença ao Alisson, ao Cleiton e ao Luiz, tá? É você, Silvino, por sair. Se você quiser ouvir só uma pergunta, eu tenho uma outra pergunta também, umas 3 que eu formulei aí, não sei, a Karine não se manifestou, eu tirei uma. Aí eu gostaria de saber se primeiro agradecer, né, ao Alisson pela sua brilhante palestra, né, e perguntar o seguinte, se o IBRAM, né, que tem alguma estatística de infrações, por exemplo, para licenciamento ambiental por atividade? Vamos lá, estatística eu não vou conseguir trazer para o senhor, porque é outro setor que trabalha, mas eu posso te garantir que a gente tem uma atuação em cima de atividades não licenciadas, ou seja, atividades que seriam licenciáveis, que são executadas sem licenciamento, e também com acompanhamento das condicionantes. Então, o não cumprimento das condicionantes, ela também recai sobre infração ambiental. E o Brasília Ambiental ele tem uma atividade bem intensa em relação a isso. Eu não vou conseguir trazer números para o senhor agora aqui, mas isso eu posso garantir ao senhor que existe sim. O Alisson, então, em sequência, eu perguntaria o seguinte: quais são as tecnologias, vamos dizer assim, que os órgãos ambientais usam para detecção de atividades irregulares, ou seja, os infratores, né? Entendeu? Porque a gente sabe muito, todo dia se coloca aí, muitas vezes a gente vê muito aí, edificações, casas aí em lugares irregulares, não permitidos, que às vezes são demolidos depois de construído, né? Então, existe alguma alguma tecnologia assim, para detecção, entendeu? Já que o governo do DF tem, os órgãos ambientais têm, para evitar esse tipo de problema, que é complicado. A pessoa pega, sabe que, com certeza, são pessoas que sabem que estão infringindo, né? Estão infringindo a legislação ambiental, mas arriscam fazer por o que você falou anteriormente, vamos dizer, não porque o governo seja ineficiente, entendeu? É claro, muito difícil, entendeu? Esse tipo de controle. Mas eu queria saber, existe alguma tecnologia já, tipo de satélite, ou o que seja? Hoje tem tanta coisa, tem drones, tem mil e uma coisa que a gente vê por aí, certo? Como é que o pessoal está aparelhado para essas coisas? Porque a gente sabe que o número de pessoas que andam, que sempre procuram burlar, é muito grande. O brasileiro tem essa fama de esperto, né? É isso Vamos lá. aí. Temos sim. A pergunta do senhor é muito importante, porque além dos equipamentos, hoje a gente já trabalha com drone, já trabalha com alguns recursos tecnológicos que nos fazem ir a campo já com uma certa previsibilidade. Entretanto, uma coisa que eu tenho que destacar é que nesse ano, agora no começo desse ano, o IBRAM se tornou parceiro do programa chamado Programa Brasil Mais. Depois eu sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre isso. É um programa que ele é do governo federal, da Polícia Federal, na verdade, né? Do governo federal, Polícia Federal, em que eles trabalham com um sistema de alertas no Brasil todo. Então, a gente fez uma parceria com eles, em que a gente concede dados para eles, eles nos concedem o equipamento não, a tecnologia com as imagens. Né? Existem imagens de boa resolução, em que eles disparam alertas de queimada, de ocupação irregular. Né? Então, o cerco vai se fechando nesse sentido, que eu acho que são alertas em 3 dias. A gente recebe novas imagens com detecção de alertas nesse sentido. É o mesmo sistema que a Polícia Federal está usando para o Brasil todo. Então, eles conseguem, por exemplo, identificar um transporte de madeira de supressão irregular feito lá no Rio Negro. Então, eles vão identificando até a hora que eles conseguem, eles recebem o alerta hoje, daqui a tantos dias eles conseguem
obstruir isso lá. Então, a gente tem essas tecnologias, o Programa Brasil Mais é algo que tem nos dado muito entusiasmo, porque é algo que o GDF, né, por exemplo, não gastou R$ 1 para poder estar relacionado. A gente tinha um sistema que ele funcionou nos anos anteriores, em que a gente tinha um investimento considerável anual, e hoje a gente tem uma ferramenta em que ela está disponível do governo federal e que tem ajudado bastante, e tem uma perspectiva de ajudar muito grande nessas políticas de contenção imediata, né? Porque, infelizmente, a realidade que a gente tem é essa, a coisa vai indo e a gente culturalmente não conseguia segurar. Mas eu acredito que com novas tecnologias como essa, por exemplo, tanto o IBRAM como a AGFIS e outros órgãos públicos, eles vão estar mais equipados para poder atuar de forma mais imediata a esse tipo de impacto que de forma irregular acontece. Que ótimo, entendeu? Foi muito esclarecedor a sua resposta. E eu teria uma outra a seguir, não sei se tem alguém, entendeu? Mas como eu estou já no caminho, aí só você. Quais são as penalidades por atividade, por exemplo, desses que são atividades clandestinas que burlam realmente a legislação ambiental por atividade? Você tem, assim, alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Tem, o nível de penalidade ele vai depender daquilo qual é a atividade que está sendo feita e qual é o impacto que a atividade está causando. Então, multa é certo, né? E aí quanto da multa vai depender da atividade que está sendo executada irregularmente, mas multa é certo. E aí, isso pode discorrer também para ou embargo ou interdição, né? A depender da atividade, ela pode, se for obra, é embargo. Então, está acontecendo uma obra irregular que precisa de autorização. Ela é embargada, e se for atividade, ela pode ser interditada. E aí o cidadão, para que ele consiga voltar a ter essa atividade, ele vai precisar, logicamente, de ter a sua regularidade ambiental. Mas a multa é o mais comum. Multa é certo que acontece. Certo. Ótimo. Eu gostaria de ver se alguém tem mais alguma pergunta ou se quer abordar alguma coisa sobre o que foi questionado aí, que foi perguntado, né? Tem alguém que quer fazer mais algum esclarecimento aí? Vamos ver se tem alguém aqui no chat. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Nada mais, entendeu? Temos a Patrício Clementino, que entrou na sala, Valdemir de Meio Pereira, Melo Pereira, desculpa, o Marcos, né? A Bárbara Souza Lima. Tem alguém que quer se Eu manifestar? gostaria. Quem é a Bárbara, né? Tá bom, Bárbara. Isso. Posso perguntar? Pode ser, porque até Pode, escrevi. Bárbara, só um minutinho, seu Silvino, Luiz Marcelo, é só uma informação, coisa bem rápida. Eu disponibilizei no chat agora um link do Simpla, tá? Só a título de informação, para recebimento do certificado, se faz necessária a inscrição lá, tá bom? Então, só essa observação para que todos os participantes da palestra, se possível, quem não fez inscrição ainda, só acessar o link e fazer a inscrição, tá bom? Para a gente poder enviar o certificado posteriormente. Obrigado. Bom, Marcos, eu achava até que quem tivesse na sala já tivesse feito a inscrição, né? Mas não, né? Tem que primeiro fazer a inscrição no Simpla, que é Não, aquele primeiro link, eu até orientei. Isso, Silvino. É porque Primeiro link, tem algumas pessoas que ainda não. Quando a gente está no evento, a gente faz o check-in das pessoas, né? E a gente observa que algumas pessoas entram, acessam a sala sem, né, sem ter feito a inscrição. Eu só faço a observação, para caso a pessoa não tenha feito, a pessoa fazer para poder receber o certificado. Ok? Beleza. Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Ô, Bárbara, você com a palavra, Bárbara, sua pergunta. Tá, obrigada. A pergunta é a seguinte: em meio à pandemia, esse processo de comunicação junto aos órgãos mesmo, e até mesmo junto ao IBRAM, ficaram comprometidos, né? A gente já não tem um canal tão aberto para saber de informações, para ter informações técnicas e específicas. Em relação ao IBRAM, especificamente a licenciamento ambiental,
de posto de combustível. O canal que a gente pode ter de comunicação mais fácil do dia a dia é apenas o e-mail. A gente não tem um outro tipo de canal, né? E se for uma dúvida muito técnica, apenas com a carta consulta. Vamos lá, Bárbara. Bárbara, né? Obrigado pela Isso. sua pergunta. É bem pertinente. O Brasil Ambiental, como todos os órgãos, a gente passou a ter adaptações por conta da pandemia, né? E, infelizmente, isso, logicamente, trouxe um certo prejuízo, principalmente no atendimento que a gente tinha pessoal, a gente passou a ter, principalmente por e-mail, como você colocou, mas nós também temos, Bárbara, uma lista de telefones, ela está no nosso site, eu vou colocar o endereço aqui, e que, por exemplo, na nossa Superintendência de Licenciamento Ambiental, a gente tem funcionado com 2 telefones. E esses telefones, eu coloquei agora aqui, a gente tem 2 setores específicos dentro do Brasil Ambiental em que a gente tem recebido essas ligações a partir do telefone. Outra questão também é que a gente sempre tem aberto para a realização de reuniões virtuais. Porque apesar da gente ter a questão da pandemia ter dificultado algumas questões, certamente, mas, por exemplo, reuniões virtuais a gente tem conseguido fazer uma quantidade maior, porque é muito mais simples do que um deslocamento para ir a um lugar ou para receber a pessoa. Então, a gente tem conseguido juntar na nossa rotina mais reuniões. Então, eu oriento também, caso por telefone não tenha sucesso, vou colocar também, tem um e-mail nosso, que é o sulan@ibram, em que pode ser solicitado também que a gente receba em reuniões, a gente pode estar conversando com o interessado também. E, só para falar um pouco mais da pandemia, a gente conseguiu manter a mesma produtividade em que a gente teve no ano de 2019, por exemplo. E como é que a gente fez isso, apesar da gente ter diminuído bastante a quantidade de vistorias técnicas? A gente conseguiu fazer algumas normas, instruções normativas, portaria do Conselho de Meio Ambiente, para que a gente conseguisse emitir autorizações e licenças, independente da realização de vistorias técnicas, com tempo menor, com todo um trabalho especial, sem prejudicar o interessado, mas nós entendíamos que, mesmo com a pandemia, que a gente precisava dar um retorno para que essas atividades não ficassem travadas, porque a gente sabe o quanto que a pandemia tem prejudicado na economia. Então, a gente tem conseguido atender às demandas, a gente reconhece que há uma dificuldade de discussões do ponto de vista mais próximo, de estar fazendo uma reunião para estar um atendimento, entretanto, a gente tem como fazer. Então, a gente pede desculpa se em algum momento, Bárbara, você tentou e teve alguma dificuldade, mas eu oriento para que você entre em contato com esses canais, tanto por telefone, como eu coloquei o site, quanto por e-mail, que a gente certamente vai conseguir atendê-lo e vai estar conversando contigo. Tem outro site também que eu oriento vocês, que é um sistema nosso, que é o Urutal. É um sistema corporativo nosso, em que é um sistema de transparência de licenças ambientais e apresentação de estatísticas. Através desse sistema, que ele ainda está em processo de evolução, vocês conseguem visualizar as licenças que estão sendo encaminhadas e emitidas por atividade, por região, quais são as condicionantes dessas licenças, para que vocês consigam ter uma visão, às vezes uma pesquisa, ou quer verificar, a empresa tal está construindo aqui do lado de minha casa. Será que ela tem licença para construir uma atividade que precisa construir? Pega o CNPJ da empresa, faz uma pesquisa lá, você vai ver se tem licença, se não tem licença. Enfim, eu vou colocar o link aqui também, o sistema chamado Urutal, e a gente tem conseguido também oferecer um bom serviço através dele. Coloquei aqui no chat os links. Obrigada, foi esclarecedor. Obrigada. Bárbara, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta, foi muito boa. E temos aqui, não pergunta, mas eu acho que é um esclarecimento que eu acho que é Patrício Clementino Costa, né, que está fazendo. Patrício, está aí presente? Ele perguntou aqui, o que um técnico de meio ambiente pode assim? Pode narrar. Não sei se isso é coisa mais de atribuição profissional, né? Está bem dentro da sua área, mas foi o que ele colocou aqui, né? Entendeu? Eu acho que é uma questão mais de... Essa pergunta eu acho que compete mais ao
CREA, né? Consultar o CREA. Eu acho que não cabe ao professor, ao palestrante, né? Resposta com relação a atribuições profissionais, né? Também ele Mas, pergunta, é, Sr. Silvino, só uma colocação nesse sim, sentido, eu pois acho que é não. importante a preocupação do colega aí, e é colocar isso. O senhor o senhor já respondeu o que eu ia colocar, mas eu só queria dizer isso, assim, o IBRAM, aquilo que o CREA entender, né, aquilo que o CREA, dentro das suas normas técnicas, entender que é atribuição do profissional, o IBRAM não vai discutir. Então, ao passo que a gente receber uma RT daquele profissional em que um trabalho que ele estiver apresentando, ela teve a chancela com a RT, para a gente está ok, né? Está respondido e está resolvido. Só precisa da RT. Chegou a RT, está tranquilo. Olha aí, RT no CREA. Bom, está tranquilo, Responsabilidade foi bem técnica, respondido. Agora, ele fez, o próprio Patrício responsabilidade Valentim técnica. Costa, ele também pergunta o seguinte: estou terminando o curso técnico em meio ambiental. Terei Técnico de e meio ambiente. técnico, né? Técnico e meio ambiente. Meio ambiente, né? Aí ele Sim. pergunta: terei dificuldade em arrumar trabalho nessa área ou só concurso público? Também não sei se o palestrante quiser tecer alguma consideração sobre essa esclarecimento mais, né? Vamos lá, Patrício. Existe um mercado grande, né, no caso dos órgãos ambientais, existe um mercado grande que é o mercado de consultoria para as atividades de licenciamento, de gestão de unidade de conservação, entre outros, né? Então, existem várias empresas em que elas representam seus interessados junto ao IBRAM, e são os responsáveis por assinar esses documentos, projetos, estudos. Então, existe um campo, a gente sabe que é um campo, a sua preocupação ela é salutar, porque meio ambiente ele nem sempre é tratado como prioridade, então existe uma dificuldade de engajamento no mercado de trabalho. Entretanto, eu coloco para você que existe sim um mercado independente de concurso público, que logicamente pode ser uma opção também, mas que é o mercado das consultorias, né? Que existem grandes empresas, inclusive, com time de profissional muito grande. Existem empresas, para você ter uma ideia, por exemplo, vou citar aqui a Inframérica, que é o aeroporto, né? Tem empresas também de incorporação, como, por exemplo, a própria Direcional, que é uma empresa conhecida de incorporação, em que ela tem o próprio time de consultores, ou seja, ela tem, a demanda de atividades dessa é tão grande que ela tem a própria equipe dela montada para poder fazer essa relação. Então, existe, apesar, além das empresas de consultoria, empresas grandes que elas têm sua própria equipe de meio ambiente. Então, assim, a gente deseja sucesso, sorte aí. Existe um campo, sim, a ser explorado nesse sentido. Ok, obrigado. Esclarecido aí? Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? O Marcos, Emerson, né? Quem mais não fez? Adriana. Adriana já fez, né? Bom, nós estamos passando já das 16 horas, estava mais ou menos na nossa previsão é 16 horas, né? Não sei como é que estão as outras salas, eu acho que o nosso assunto foi bastante extenso, né? Silvina, algumas salas já finalizaram, e tem algumas que estão, algumas têm mais palestras, né? E estão com continuidade ainda, mas algumas já finalizaram, tá? Né? Certo, então, eu acho que não tem mais pergunta, né? Tem alguém aí mais nada que queira fazer? Bom, então aí nós vamos encaminhar para a finalização do nosso evento, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de todos os membros aí, os componentes que vieram para a nossa sala, certo? Tenho certeza que foi bastante útil, né, a participação de cada um de vocês. Agradecer ao engenheiro Alisson, né, pela brilhante palestra, entendeu? E dizer que você trouxe realmente muita coisa importante para todos nós. Foi muito a sua palestra foi bastante esclarecedora e realmente nos enriqueceu bastante, tá? Quero agradecer bastante de coração, certo?
e, ao mesmo tempo, também agradecer o apoio do CREA-DF, né, aí do CDER, né, do nosso engenheiro Ronald, né, coordenador do CDER, agradecer a presidente Fátima pelo apoio aí, institucional e tal, certo? O apoio que nós tivemos aí, certo? Com a organização e toda essa o assunto realmente interesse de todas as modalidades de engenharia, né? E dizer que assim nós chegamos a um final feliz da nosso evento, né? Na nossa sala principalmente, tá? Ver se o Cássio tem alguma coisa, vai ter algum relatório, alguma coisa, o CDE caminha, talvez, né, Cássio? Oi, Silvino. Não, pode finalizar o evento, foi gravado, tá? A gente vai colocar no YouTube, no Fator CREA-DF, e pode finalizar o evento, tá bom? Obrigado. Tá bom. Então, agradecendo a todos, eu dou por encerrada esse nosso evento, brilhante evento, e mais uma vez agradecer o nosso palestrante, o Alisson, né, que você tenha. Silvino, antes de encerrar, só agradecer novamente ao senhor, a gente fica à disposição, parabenizar pela organização do evento e a atenção que foi me dada sempre quando eu precisei. E eu deixei no chat também, além do meu e-mail, meu telefone. Então, se alguém tiver desejo de entrar em contato depois, eu estou à disposição. Obrigado. Então, também lá no Sindicato dos Engenheiros, quer dizer que nós estamos abertos para novos associados, estamos com uma série de vantagens para novos associados. No momento, nós estamos dando um curso de patologia das edificações, ministrada pelo professor Dicran, né, da UNB, certo? Iniciou agora no começo de junho, né? Mas as inscrições ainda estão abertas até o dia 13 de junho. É um curso de alta, vamos dizer assim, profundidade, entendeu? Que vale a pena para os profissionais que lidam, principalmente o pessoal da área de engenharia, civil, né? Elétrica, etc., etc., mecânica, né? Aí, então, estamos à disposição e lá estamos com uma série de vantagens para associados, além de cursos com descontos de mais de 50% que nós temos convênios, muitos convênios aí com entidades diversas, inclusive estamos fazendo uma com o plano de saúde agora, certo? Então, vale a pena se associar, visitem o nosso site, faça a inscrição, alguém que não fez e queira fazer o curso de patologia, está em tempo, né? É www.sengdf.com.br. E, no mais, agradecer novamente a todos. Uma boa semana para todos aí. Bom final de semana. Obrigado, boa semana, gente. Obrigado. Ok, beleza. Então, o Cássio aí, você que comanda o encerramento, assim, do fechamento do site, eu não gosto de fechar. Não, tranquilo. Quem puder só ativar a câmera, tá bom? A gente vai tirar um print aqui para poder constar no nosso site. Opa, ótimo, tranquilo, isso é ótimo. Então, Eu aqueles até que tirei puderem. uma também. Se quiser, eu posso até passar para você. Tá ótimo, pode mandar no meu zap, tá bom, Silvinho? Ok, olha, tá aí o pessoal está ativando a câmera. Se fechar Registrar aqui uma presença ilustre, né? Minha esposa, Karina Fernanda, participou aí da palestra. Falta Adriano, o Marcos e o Emerson abrir a câmera. Tá ótimo. Obrigado, pessoal, pela participação. Adriana, Emerson, Marcos. Print aí, vai sair na Globo. Boa tarde a todos.